Convido você a ler Josué capítulo 6, versículo 25, que diz o seguinte: mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Amém? Fecha seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é como uma espada. Só que a Tua espada, Senhor, separa junta de medula. Hoje nós pedimos ao Senhor, separa o cognitivo do espiritual. Separa o que é almático daquilo que o Senhor tem para nos revelar nesse dia, nessa tarde. Nós pedimos ao Senhor que hoje o Senhor nos marque, que hoje o Senhor cele mulheres nesse lugar, e que assim como o Senhor marcou a vida de Raabe, uma mulher improvável, marque as nossas vidas e muda a nossa sorte. Nós pedimos ao Senhor nessa tarde, não salve somente a nossa vida, não resgate apenas a nossa casa, mas resgate a nossa descendência, resgate a cidade de Porto Nacional e faça conhecida a menina do norte, a pequenina e a esquecida Porto Nacional, e coloque ela no centro do Brasil, e que o nome dela seja conhecida como centro de avivamento, como aquela que te acolheu, e que por meio deste acolhimento, por meio dessa revelação de quem tu és, assim como Raabe fez, essa cidade possa provar da glória do Senhor, assim como a nossa vida, a nossa casa e todos os nossos descendentes. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Amadas, o tema da nossa palavra é mulheres improváveis. Mulheres escolhidas. Mulheres improváveis, mas mulheres o quê? Escolhidas. Mulheres improváveis, mas mulheres escolhidas. A história que nós acabamos de ler já é o capítulo 6 do livro de Josué. O momento em que Josué, juntamente com o seu exército, ele consegue derrubar ali Jericó após todo um tempo de estratégia. Eu não sei se todas nós conhecemos a história, mas a história relata que Josué é o sucessor de Moisés. Josué precisa conduzir o povo a uma terra que emana leite e mel, uma terra que Ezequiel chama como a terra que é coroa de toda a terra, uma terra onde um cacho de uva precisa ser carregado por 2 homens. Mas naquela terra habitava 7 nações, e essas 7 nações precisariam ser destruídas. Essas 7 nações, elas contavam com exércitos preparados. Essas 7 nações, ela contava com exércitos prontos, com homens de guerras, homens preparados, mas havia uma promessa. A promessa de Deus para Josué foi: eu te entregarei todas as cidades, dentre elas a primeira cidade. Qual era a primeira cidade? A cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade preparada, era uma cidade de muros altos. Hoje é difícil para mim e para você imaginar, porque as cidades que nós estamos acostumados, elas não têm muro. Só que naquela época, as nações viviam em guerras. Então os limites das cidades eram cercados por muros. Não murinhos como nós temos muros de casa hoje, mas muros com uma extensão de 7 metros de largura. Só para você ter uma noção, a altura desses muros, ele chegava entre 12 a 20 metros de altura. Era impossível alguém adentrar aquela fortaleza. Então, para que verdadeiramente se rendesse, alcançasse e conseguisse conquistar Jericó, era preciso adentrar aquela cidade. Então Josué, buscando a face do Senhor, buscando o direcionamento do Senhor, ele diz: Senhor, o que eu faço? A palavra diz, inclusive, que certo dia ele está ali em determinado lugar,
e vem um homem, um soldado, e chega diante dele e ele pergunta: vem cá, você é um dos nossos ou você é contra nós? E aquele homem valente olha para ele e diz: eu nem sou do teu exército e muito menos sou contra ti. Eu venho da parte do Deus vivo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é um lugar santo. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Josué, eu estou aqui para te encorajar, e eu estou aqui para te dizer, homem valente, que você vai fazer com que Jericó seja conquistada. E Josué começa a buscar as estratégias para render aquela cidade. E Deus diz a ele o que deveria fazer. E uma das primeiras estratégias, ele precisa o quê? Adentrar a cidade de Jericó. Ele precisaria, irmãos, conhecer os inimigos dele. Você não sabe, mas quando o inimigo quer nos destruir, quando ele quer nos alcançar, ele manda alguém disfarçado. Ele manda alguém com cara de bonzinho. Ele manda alguém que parece um dos nossos, somente para se infiltrar e fazer o quê? E conhecer as nossas vulnerabilidades. Josué então separa aqueles homens. E aqueles homens, eles precisam adentrar a cidade de Jericó, só que disfarçados. Detalhe, onde aqueles homens chegam? Quando eles sobem então aqueles muros, pense você, um homem escalando uma muralha de 12 metros a 20 metros de altura. Diga comigo, eles chegaram em uma casa escolhida. Qual era a casa, irmãos? Com tanto lugar para aqueles homens adentrarem, eles chegaram na casa de quem? Eles chegaram na casa de quem? Diga mais alto: da prostituta. Eles chegaram na casa da prostituta. Mas Deus não precisava derrubar aquela cidade no chão. Deus precisava conquistar aquela cidade, sim. Mas aonde Deus envia os seus espias? Repita comigo. Na casa de quem? Da prostituta. Deixa eu te dizer algo. Aquela cidade conhecia Raabe, mas conhecia Raabe como a prostituta. Só que enquanto Jericó desprezava Raabe, porque Jericó era uma cidade de fortaleza. Amados, basta a gente olhar hoje. Se uma prostituta hoje ela não é benquista, imagine naquela época. Uma prostituta era alguém banida da sociedade. Uma prostituta era alguém sem status quo. Uma prostituta era alguém que não tinha valor. Uma prostituta era alguém que vendia o próprio corpo para se sustentar. Mas Deus envia os seus espias na casa de quem? Da prostituta. Na casa de uma mulher improvável. Amados, eu estudo a mente humana. Talvez você não saiba, mas a minha primeira formação é enfermagem. E a segunda, eu sou psicanalista. Ninguém se torna prostituta simplesmente por uma escolha. Todas aquelas que inclusive escolheram ser uma profissional do sexo, como se chama hoje, o que você não sabe é que essas mulheres são marcadas por dores. Raabe carregava uma marca. E qual que era a marca de Raabe? A rejeição. A ferida da rejeição, amados, talvez vocês não saibam, mas ela é gerada aonde? Ainda no ventre materno. A Bíblia ela não traz a história de Raabe em sua essência, os detalhes dentro da Bíblia, mas quando a gente vai estudar a raiz da rejeição, a gente sabe, aconteceu ali do ventre materno no máximo até os 3 anos de idade. Dito isso, eu posso te afirmar que ser prostituta não foi uma escolha. Só que aquela prostituta foi jogada para fora de casa. Aquela prostituta foi abandonada pelos irmãos. Aquela prostituta foi deixada pelo povo daquela cidade.
Aquela prostituta agora mora em cima do muro de Jericó. Ela nem pertence a Jericó e não pertence ao povo de Israel. É uma mulher marcada pela dor. Mas é uma boa notícia. O que Jericó chamava de prostituta, os céus diziam: é uma filha escolhida, é uma filha amada. Eu vou mudar a história dela. E a palavra diz, amados, quando nós olhamos para a história de Raabe, o que nós vamos identificar? Que quando os espias chegam na casa de Raabe, Raabe fala algo. Ela diz no capítulo 2, o versículo 9, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Bem sei que Deus deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Deixa eu te dizer algo. O mundo chamava a Raabe de prostituta. Sabe por quê? Porque eles não conseguiram ver na Raabe o propósito. Não conseguiram ver que ela era uma escolhida. Antes de Raabe nascer, o eterno, todo-poderoso, soberano Deus havia escolhido ela para estar fazendo parte de quê? Da genealogia de Cristo Jesus. Só que por causa disso, irmãos, toda vez que a gente tem um propósito, o inferno ele vem com tudo para tentar nos paralisar. Eu acredito que dentro daquela casa, no seio daquela família, a Raabe foi ferida. E no meio da sua história, algo ruim acontece. A menina que era para ter crescido de uma outra forma, ela cresce e se torna uma prostituta. E isso fala muito conosco. Todas nós carregamos marcas. Todas nós carregamos marca de dor, de sofrimento, de desespero. Todas nós carregamos marcas que nós às vezes não gostaríamos de carregar. Todos nós carregamos um lado da nossa vida que nós temos vergonha de anunciar. Só que aquilo que o mundo usa para te acusar, para te denegrir, para te derrubar, os céus usará a seu favor quando você diz sim para o eterno, assim como Raabe disse. O sim de Raabe foi na hora que ela abre a porta da sua casa e ela diz: entra, escolhido do Senhor, porque nós já sabemos o que o Deus de vocês fez. Capítulo 2, irmãos, pode ler. Nós já sabemos o que aconteceu. O Deus de vocês secou o mar. O Deus de vocês é Deus em cima da terra e embaixo da terra. O que você não sabe, é que esse povo todo aqui está morrendo de medo. E eles caíram em desânimo, pode olhar a palavra. Depois que nós ouvimos falar do Deus de vocês. Você está conseguindo pegar? Muitas das dores que você passa, muitas das acusações que você passa, é só o inimigo tentando te paralisar. É só o inimigo tentando fazer você parar no meio do caminho. Mas a Raabe disse sim para o Senhor. Naquele momento ela diz sim. Amadas, e essa é a primeira mulher que eu vou te apresentar nessa tarde. A dor, o passado, jamais impedirá o propósito de Deus se cumprir. O teu passado não importa. O seu passado não poderá te impedir de viver aquilo que você foi chamada para viver. Enquanto a pastora ministrava, mulheres estavam sendo curadas. Tem mulheres que estão sorrindo por fora, mas por dentro tem um vazio. A raiz da rejeição mata, irmãos. A dor do abandono
faz a gente sofrer, faz a gente mendigar na terra e viver inclusive como um abandonado. Mas você precisa entender isso. Eu não conheço a sua história, eu não conheço o que você passou com seu pai nem com sua mãe, assim como você não conhece a minha história. Eu te contei um pedacinho da minha história, os últimos anos da minha vida, mas você não sabe nada a meu respeito. Eu sou uma mulher que carrega a marca da rejeição e do abandono, mas que também sabe o caminho da cura. Porque durante esses mais de 20 anos, servindo ao Senhor, Ele me conduziu para esse lugar. E é o que Ele tem hoje, nessa tarde, para você. Eu não sei a sua história, eu não sei do que você se vergonha, mas eu quero te dizer que assim como Deus mudou a história de Raabe, Ele está mudando a sua. E nessa tarde você veio aqui somente para ouvir isso e para você sair daqui fortalecida. Depois que Raabe diz sim para o Senhor, a cidade de Jericó é conquistada. O texto que eu acabei de ler para você em Josué 6, versículo 25, diz que ela foi salva, assim como toda a sua casa. E ela sai daquele lugar. Ela passa a viver no meio de Israel. Só que durante aquele tempo que ela passa a viver no meio de Israel, irmãos, o que a Bíblia não conta, mas que os historiadores trazem, ela passou por um período de purificação. Um período onde ela precisou passar por um processo de cura e restauração da sua alma, da sua história. E logo após aquele momento ela se casou. A prostituta agora se torna o quê? Senhora. A gentil agora faz parte de quê? Do povo de Israel. E entra na genealogia de quem? Jesus. Nessa tarde eu estou aqui para te dizer que você não precisa fazer parte de família nobre de Porto Nacional. Você não precisa de título. Você não precisa de um nome famoso. O mundo hoje, irmãos, está exigindo o título de nós. O mundo hoje está exigindo status. O mundo hoje tem exigido tanto. Mas a única coisa que Jesus está exigindo de mim e de você é o quê? Sim. Diga sim para mim. Amém? Eu queria que você dissesse: eu sou uma mulher que tem um passado, mas o meu passado não impedirá que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Nada vai poder impedir e o propósito do Senhor se cumprir na sua vida. A segunda mulher improvável, irmãos, que eu te trago nessa tarde, ela também é uma mulher muito conhecida. E eu queria dizer para você nessa tarde, repita comigo. Quando uma mulher sem posição se torna voz de uma nação. Diga: eu sou uma mulher que me tornarei voz nessa cidade e na minha nação. Amém? De quem eu estou falando? Amados, o livro de Juízes, o capítulo 4, versículo 4 e 5 diz que em Israel havia uma mulher. E quem era essa mulher? A profetisa Débora. Aonde era a sua cadeira de honra? Aonde era a cadeira de honra de Débora? A cadeira de honra de Débora era o quê? Uma palmeira. A Débora, ela se sentava debaixo de uma palmeira, talvez sentada no chão. E ela fazia o que ali? Ela aconselhava. Em um tempo de homens intimidados, em um tempo de homens que não se posicionavam, aquela mulher, ela foi vista pelos céus para quê?
para aconselhar Israel, para orientar Israel quanto às estratégias que ele precisaria para vencer um dos piores exércitos que se levantava contra eles. Havia um rei chamado Jabim, e aquele rei ele possuía 900 carros de guerra, um exército preparado, e aquele exército ele vinha contra Israel. Mas Deus havia escolhido quem? Uma mulher improvável. Uma mulher, irmãos, sem título. Uma mulher sem faculdade. Uma mulher sem fazer parte de uma linhagem nobre. Uma mulher improvável. Sabe o que Deus está te dizendo nessa tarde? Quantas vezes você diz assim: Deus, eu não sou eloquente. Eu não sei pregar como fulana. Deus, eu não sei falar como a ciclana. Deus, eu não fiz faculdade. Quantas vezes você se sente menor, irmãs, porque você não tem um título, porque você não tem uma pós-graduação. Oh, minha irmã, deixa eu te dizer algo. Se você olhar o meu currículo, ele é extenso. Mas eu preciso te dizer algo nessa tarde. Desde ontem isso queima no meu coração. Eu nunca me sentei numa cadeira por causa do meu título. Deus nunca me sentou em qualquer lugar por causa do meu título. Todas as vezes que eu me assentei em algum lugar, Deus dizia para mim antes mesmo. Quando eu aceitei Jesus, foram 6 meses antes de fazer o vestibular para a enfermagem. Naquele dia, irmãos, que eu fui fazer aquele vestibular, eu dobrei o meu joelho. E eu disse: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer de mim. Senhor, eu não preciso de título, eu não preciso de faculdade. Senhor, eu só preciso do Senhor. E ele dizia para mim: sim, é a enfermagem. Eu entrei naquele curso e semanas depois eu recebi uma palavra profética. As suas mãos, mulher, foi ungida para curar. Mas Deus, aprove ao meu Deus, me dá uma formação. Mas não é porque eu tenho uma formação que eu me torno melhor de quem quer que seja. Em desespero, irmãos, naquele período, naquele processo de cura e libertação, em Palmas eu recebi a visita da minha mãe, que mora no estado do Maranhão. Eu já estava na igreja, mas eu ainda estava no processo de libertação. Minha mãe queria me dar uma formação. Minha mãe desejou me dar um título. Minha mãe me almejou me dar uma faculdade. E glória a Deus por isso que ela conseguiu me dar. Sou sim uma mulher com não sei quantas pós, que eu nem sei quantas eu tenho. Não posso te citar agora, com mestrado. Mas eu vou te dizer o que faz diferença na minha vida. Em um dia perturbada, desesperada nesse processo de cura, a minha mãe dobrou o joelho dentro de uma kitnet onde eu morava, porque eu tinha saído de casa transtornada, angustiada, perturbada. E ela disse que de joelho, ali cirurgiada, ela faz uma oração. E ela gritou: meu Deus, Deus meu, o Senhor deu tanta inteligência do mundo para minha filha, mas hoje eu te faço uma oração e eu te peço: dê à minha filha a inteligência que vem do Senhor, dê a ela a capacidade de discernir as coisas que são tuas. E naquela hora ela ouviu uma voz, e a voz disse a ela: para de gritar por esse teu Jesus, porque eu já saí dela. Naquele dia, aquele espírito imundo que habitava em mim foi obrigado a deixar o meu corpo, mulher, para que o Deus vivo habitasse dentro de mim. Tudo que eu já fiz nessa vida não foi por causa de uma formação. Eu sei, eu conheço a ciência, mas a ciência não é capaz de operar os milagres que o meu Deus faz na vida daqueles que Ele me confiou. Quem faz é o Senhor. E nessa tarde eu estou aí para te dizer: você não precisa de título,
Você só precisa se render. Essa foi a oração mais poderosa que minha mãe fez. E eu preciso todos os dias agradecer a ela. Não pela faculdade que ela pagou. Eu honro, eu reconheço. Mas eu preciso reconhecê-la por causa do joelho dela. Existe uma mulher que Deus se levantou. E debaixo de muito temor, eu te digo isso nessa tarde. O mundo conhecerá Jesus Cristo por meio dessa mulher. E dito isto, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, a sua casa, os seus filhos, as suas filhas. Elas são instrumento de Deus para Porto Nacional, para o Tocantins e para as nações. O inferno não pode paralisar. Não pode paralisar aqueles que foram separados, aqueles que foram escolhidos desde o ventre. Deus tem algo grande para fazer por meio da sua vida. Deus tem algo para fazer por meio da sua vida. Essa cidade conta com você. Enquanto eu orava na minha casa, durante todos esses dias, especialmente essa semana, Deus me falava: eu levarei para aquele lugar mulheres que eu tenho propósito, mulheres que eu levantarei dentro de Porto Nacional. Olha, não sei se você está entendendo, mas você é escolhida do Senhor para fazer estremecer as estruturas de Porto Nacional. Aleluias! Glorifica o nome do Senhor. A sua casa não será destruída. Não tem demônio do inferno que vai te paralisar. Eu te contei a minha história e provavelmente você já ouviu meu nome nessa cidade. Mas te prepara para ouvir aquilo que Deus vai fazer por meio da minha vida. Enquanto o inferno quis me paralisar, achando que me arrancando de uma cadeira poderia me paralisar, ele não sabia que ele estava só. O Pai estava soprando. Glorifica o Senhor. Glorifique e exalta o nome do Senhor. Agradeça a Deus por aqueles que têm se levantado contra a sua vida. Agradeça a Deus por aqueles que têm às vezes te julgado. Agradeça a Deus por aqueles que têm se levantado contra você. O que você não sabe é que aqueles que estão se levantando contra você estão se levantando como instrumento do Eterno, porque na nossa Bíblia está escrito, no livro de Neemias, o capítulo 13, o versículo 2, a parte B: Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Aleluias! Satanás nunca vai poder paralisar aquilo que Deus tem para fazer. Diga comigo: eu sou uma escolhida. Eu não preciso de profissão. Eu não preciso de currículo. Eu só preciso de um coração rendido. Será que você pode dizer nessa tarde: o dono do mundo tem teu coração? Uma cadeira não pode tomar o seu coração. Você pode dizer nessa tarde: um título não pode tomar o seu coração. Você pode dizer: Jesus, tudo que é meu é teu. Tudo que o Senhor tem me confiado eu coloco nas tuas mãos. A minha casa é tua, os meus filhos é teu. E como Débora eu me levanto nessa tarde. Como Débora eu me posiciono nessa cidade. Como Débora eu vou ver Jesus mudando a história de Porto Nacional. Irmãos, eu sonho dia e noite com uma cidade restaurada. Eu sonho com todos os indicadores dessa cidade sendo transformados, com a taxa de incidência de doença caindo, com o número de divórcios sendo destruído, diminuindo cada vez mais. Eu sonho com isso, irmãos. Eu desejo isso no meu coração. Se não fosse, irmãos, uma profissão, eu não estaria em Porto Nacional. A minha profissão não é o fim, ela só é o meio. Dito isto, você que tem uma formação, consagre ela ao Senhor. Amém? Mas eu ainda vou te apresentar uma terceira mulher, porque aqui também tem mulheres que são só donas de casa. Onde estão as donas de casas? Você não trabalha fora, você é uma dona de casa. Levanta sua mão com muito orgulho.
Glória a Deus pela sua vida. Glória a Jesus pela sua vida. Diz: Pai, obrigada, porque o Senhor fez de mim uma dona de casa. Diz: Pai, eu sei que os céus, ele não depende de posição social. Os céus libera autoridade para uma mulher que é rendida. Amém? Dito isso, eu quero te apresentar a terceira mulher de hoje. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? O livro de Juízes, o capítulo 4, versículo 21, fala dela. O nome dela é Jael. Quando uma dona de casa se torna uma arma de guerra. Uma dona de casa, irmão, se tornou uma arma de guerra. Débora, ela aconselhou. Débora, ela orientou. Débora clamou ao Senhor. Eu amo a história dela. Uma das coisas que eu mais me emociono é que quando aquele exército vem com aqueles 900 carros de guerra, chegou nos lugares de planícies, os lugares onde era para estar a plantação de Israel, mas naquele lugar Israel já não poderia plantar mais, porque aquele exército do mal vinha e destruía tudo que pertencia a Israel. Só que algo ali aconteceu. Débora aconselha, dá todas as estratégias e dobra o seu joelho. A Bíblia diz que naquela noite, enquanto o rei Jabim vem subindo com seu exército, o que aconteceu ali? Uma chuva caiu do céu. Diz comigo: uma chuva caiu dos céus. A Bíblia diz, irmãos, que foi de tanto trovão, uma tempestade tão grande. E você pode imaginar o que significa uma tempestade, não pode? Quando vem um temporal daqueles que a gente fala: agora já era, a guerra vai destruir tudo. Só que o que eles não sabiam, irmãos, é que aquela chuva vinha da parte do Eterno. E Débora já tinha dito para Israel: vai cair a chuva vai vir. Ei, ouça o que eu estou te dizendo. A chuva vai vir, a tempestade vai vir, mas a tempestade não era para destruir Israel. A tempestade era para fazer com que houvesse lama e os carros de guerra não pudessem se movimentar. Era o próprio Deus se levantando contra aquele exército, irmãos. E é exatamente nesse momento que aquele exército de Israel faz o quê? Naquele momento o exército de Israel ataca o rei Jabim. E um dos seus comandantes entra na tenda de quem? Um dos seus comandantes entrou na tenda de quem, mulher? Você não está entendendo. Entrou na tenda de quem, mulher? De Já? O comandante sai do território de guerra. O comandante sai do espaço onde a guerra estava acontecendo e entra numa casinha de uma irmãzinha sem título, de uma irmãzinha que parecia que estava distraída, esquecida. Mas aquela irmãzinha recebe esse general. E na hora que aquele general ele entrou ali na tenda de Israel, o que ela fez? Ela chama ele de mansinho, ela fala: meu senhor, o senhor está muito cansadinho, não está? Meu senhor, o senhor está muito cansado? O senhor quer um leitinho, como diz a minha amiga Regina? E ela preparou o leitinho. Só que quando ele toma aquele leitinho, ele faz o quê? Ele dorme. E quando ele dorme, ela pega o quê, irmãs? Ela pegou o quê? Uma estaca. Ela pegou uma estaca e pegou um martelo. Ele está dormindo na frente dela. E o que ela faz aqui? Ela pega a estaca, ela pega o martelo e ela começa a bater. E ela bate na cabeça dele. Depois volta e diz o quê? Está morto. Pode vir buscar o corpo. Deixa eu te falar algo. Sabe aquelas orações que você acha que não está surtindo efeito? Sabe aquelas madrugadas que você está com o travesseiro molhado?
Sabe aqueles dias que quando você vai levantar, como eu, tem cãibra no pé? E você fala, parece que não está acontecendo nada. O que papai está dizendo para você nessa tarde? Vai surtir efeito. Cada oração feita é uma martelada na estaca. Cada oração feita é o quê? Uma martelada na estaca. Irmãos, a estaca você não sabe, mas ali naquele tempo, naquela tenda, aquelas mulheres, ela tinha essa função. A estaca, irmãos, ela era usada para ficar ali aquela parte da corda que ficava na tenda, para fazer com que a tenda fixasse no chão e aquele vento, quando viesse, não jogasse a tenda no chão. Estaca fala de discernimento espiritual. Estaca fala de você estar posicionada dentro da sua casa. Você não precisa ter título. Você não precisa de um lugar ou de um cargo na igreja, embora seja muito importante você contribuir. Você só precisa estar posicionada. Uma mulher improvável, uma simples dona de casa. Aconteceu o que com ela, mulher? Ela destruiu o inimigo. Amém? Hoje Deus não precisa de palco. Não faça o que Deus não te mandou. Não saia por aí fazendo o que Deus não te mandou. Seja orgulhosa. Porque talvez o que você não saiba hoje, é que muitas mães estão perdendo seus filhos porque estão fora de casa. E não estou trazendo culpa, julgo para os ombros daquelas que estão. Entende o que eu estou dizendo? Tem mãe que é para estar dentro de casa e tem mãe que precisa estar fora de casa e está tudo certo. O importante é você estar debaixo da direção de quem? De Deus, amém? A quarta mulher. Quem está curioso para saber quem é a quarta mulher? Nós falamos de quem? Raabe, uma mulher com um passado triste, sim ou não? Passado vergonhoso. Nós falamos de Débora, uma mulher sem título, mas que ocupou a posição de juíza. Nós falamos de Jael, uma simples dona de casa, mas que venceu o inimigo, sim ou não? Sim. E agora nós vamos falar de quem? Olha para a irmã que está do seu lado, te prepara. Nós vamos falar de uma mulher ferida, que era vítima, mas que levantou uma nova geração. Amém? Você está curiosa para saber de quem eu estou falando? Amém? De quem eu estou falando? Diga para sua amiga aí, fala, ela está falando da Ana. Ela está falando da Ana. Amém? Glória a Deus. Quem é a Ana, irmãos? A Ana, irmãos, é a mulher ferida que gerou uma nova geração. A Ana se levanta como mulher de Deus. Nós conhecemos a história, 1 Samuel capítulo 1, o versículo 11 diz que ela faz um voto a Deus. Diz que ela, depois de muito tempo, ano após ano, ela ia até o templo, ali em Siló, e ela entra naquele templo naquele dia e ela resolve fazer um voto. Qual foi o voto que ela diz? Ela fala, Senhor meu Deus, no dia de hoje, eu faço um voto contigo. Se o Senhor olhar para a aflição da tua serva e der a ela um filho, eu te prometo que esse menino será devolvido ao Senhor. Que esse menino não vai beber suco de uva, que esse menino não vai comer uva, que esse menino nunca vai cortar o cabelo, porque esse menino será o quê? Um nazireu. Deixa eu te dizer algo. Irmãos, ano após ano aquela irmã chorava. Ano após ano aquela irmã estava atrás da vitória dela, da bênção dela, mas ela nunca era atendida. E enquanto ela ia ano após ano, tinha uma coleguinha dela que passava e dizia, lá vai a coitadinha, ah, pobrezinha, esse teu ventre miserável não presta para nada. Enquanto isso eu estou aqui com muitos filhos.
E Ana chorava, chorava, e o marido olhava para ela e falava o quê? Dizia: Ana, por que você chora? Ana, por que você não come? Ana, eu sou melhor para você do que 10 filhos. Mas Ana queria filho, irmãos? Não. O que ela não sabia é que aquela dor que ela vinha passando, Deus estava gerando algo no coração dela que partia do coração do próprio Deus. Naquele tempo, escuta, irmãs, as irmãs engravidavam e não era um pouco. Mas Deus não queria mais um filho. Deus não queria mais um menino. Deus não queria, porque naquela época nós estamos finalizando o período dos juízes. E era um período de desgraça atrás da outra. Quando se levantava um juiz, irmãos, aquele juiz se levantava e governava, mas logo em seguida a população caía de novo e se distanciava de Deus. Deus quer alguém. Deus quer um homem que se levanta para colocar ordem numa nação. E se eu fosse você, eu já pegava essa. Porque aquilo que você está pedindo para Deus hoje, que às vezes está demorando, e você fala: Senhor, quando é que vai chegar? E Deus está dizendo: eu estou gerando em você não somente o teu desejo, mas é para que você compreenda aquilo que eu estou gerando da minha parte. Porque o que você gerar, mulher, tem que glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Naquele dia Deus olha para Ana e Ele muda a história de Ana. Ela, quando está ali orando, o pastor da igreja chama ela de bêbada, irmãos. Se fosse hoje, era motivo para essa irmãzinha ferida ir para o Instagram e dizer que aquele pastor não é homem de Deus, que ele não era profeta. Era motivo dela ir para o Instagram e gravar um vídeo de 10 minutos e acabar com o ministério do pastor. Mas enquanto o pastor diz para ela e chama ela de bêbada, ela fez o quê? Oh, meu senhorzinho, eu não sou bêbada não, tu está compreendendo errado. Está te faltando visão mesmo. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu estou aqui me derramando diante do Senhor com um pedido. E o que Deus fala para ela naquela hora? Por meio do pastor que confundiu ela com uma bêbada. Que o Deus Todo-Poderoso receba a sua oração. E naquela noite aquela mulher ficou grávida, saiu dali. Ela teve relação sexual com seu esposo e gerou um filho. Um filho? Olha para quem do seu lado e diz assim: não foi só um filho. O que ela gerou? Eu vou te dizer o que ela gerou. A mulher humilhada, a mulher estéril, a mulher que vivia emocionalmente falando desequilibrada. Essa mulher que vivia no tempo cheia de ferida. Essa mulher ela gerou o último juiz de Israel. Essa mulher gerou o profeta Samuel. Essa mulher gerou o homem que ungiu Saul, o primeiro rei de Israel. Essa mulher ungiu, fez o filho que ungiu o rei Davi, o homem segundo o coração do Senhor. Então eu estou aqui nessa tarde para te dizer que todas essas mulheres foram mulheres improváveis. Uma mulher que era prostituta, uma mulher que não tinha título, uma mulher que era uma simples dona de casa, uma mulher cujas emoções ela mesma não dava conta mais, se tornaram mulheres referência na nação de Israel. Só que hoje Deus conta com você. Eu queria convidar você para ficar de pé. Eu quero convidar você para ficar de pé. Deixa eu te falar algo, mulher. Raabe nos ensina, e eu quero que você repita isso comigo. Todas essas mulheres foram mulheres improváveis. Foram escolhidas pelos homens da terra? Não, porque os homens da terra não escolheriam aquelas mulheres. Mas eu preciso te dizer, aquilo que o homem na terra chama, unge, foi ungida por quem? Pelos céus. Recorda de que eu comecei te contando? O dia que aquele homem me chamou lá no Itepac para me contar a minha história para ele, não era ele. Era quem? O próprio Deus. O próprio Deus fazendo.
Você não depende de homem, irmãs. O homem será um instrumento de Deus na terra para mudar a sua história e para te levantar como instrumento de Deus na cidade de Porto Nacional. Eu queria que você repetisse comigo nessa tarde. Diga comigo: Raabe me ensina que o passado não define o futuro de uma mulher rendida. Diga comigo: Débora me ensina que uma mulher cheia de discernimento pode governar ambientes, mesmo que ela não possua a cadeira. Amém? Jael me ensina que o que está em minhas mãos pode destruir o inimigo. Ana me ensina que mulheres curadas geram destinos proféticos. Amém? Diga comigo: hoje eu me levanto, porque Deus vai restaurar a minha casa. Ele levanta a minha família nessa cidade, nesse estado e nessa nação. Ele protegerá a minha geração e a geração dos meus descendentes. Eu decido hoje receber autoridade espiritual que marcará a minha vida, a minha história, a história da minha família e a história da minha cidade. Amém? Diga comigo: porque quando uma mulher se rende verdadeiramente a Deus, o impossível deixa de ser improvável. Amém? Você pode aplaudir Jesus?